Ousadinhos, boa noite. Tudo bem? A nossa live é sobre alimentação, tá? Alimentação e rosácea. E a gente vai bater aquele papo bem gostosinho e vocês ficam bem à vontade de perguntar. Nós já temos umas perguntas que foram feitas durante a semana, tá? Mas se vocês quiserem perguntar aqui também, não tem problema, tá? Esperar o pessoal entrar. Boa noite, quem tá chegando agora. Vou chamar. Vou aceitar aqui, Mari. Peraí. Vamos lá. Peraí. Aceitei. Aguardando. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? E você? Tô bem, Mari. Já Que já tô bom. íntima. Já, claro. Olha, eu quero muito te agradecer por você estar fazendo essa live novamente aqui com a gente, porque eu não consegui salvar e você viu que eu fiquei muito nervosa. Então, quero muito te agradecer por você ter se disponibilizado a fazer mais uma live conosco. Ah, Obrigada. imagina. Acontece. O Instagram às vezes dá uma alteradas aí, tá? Mas é legal que É, a gente fala mais, né? mais um pouco, né? E agora vamos começar então? Vamos. Então tá, vamos lá. Então vamos. Diz pra gente quem é a nutricionista Mariane Rocha. Bom, eu sou, né, sou nutricionista, já trabalho há algum tempo com atendimento nutricional, pensando também não só na parte de emagrecimento, saúde feminina, mas pensando na pele. Então, várias condições de acne, psoríase e rosácea. Eu, na verdade, comecei a estudar mais a pele por conta do meu próprio diagnóstico de rosácea. E aí eu vim, né, colocando algumas estratégias nutricionais, estudando essa parte para conseguir aplicar, né, com os pacientes, porque há uma relação muito forte, né, de alimentação e pele e tudo mais. Você tem E rosácea há aí quanto é isso. tempo? Você tem rosácea há quanto Vai tempo? fazer uns 3 anos que eu Igual a tive o mim. diagnóstico, mas eu sempre fiquei vermelhinha, sabe? Mas até uma vez que ficou feio, assim, aí teve diagnóstico. Eu tenho 3 anos também. É, Antes de a gente começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando sim. descobriu, você ficou nervosa? Você desesperou, surtou, igual a todos nós? Claro, sim. Até porque, eu não sei você, mas para mim, rosácea, né, eu Nem nunca tinha existia, ouvido né? falar, né? Aí Eu você vai também. perguntar, aí você vai procurar, aí você fala, ai meu Deus, né? Mas aí a gente vai levando, né? Agora tá bem mais tranquilo, mas no começo era, né? Punk, Porque, né? até porque não tem muita coisa falando, né? Agora tem mais, mas há uns 3 anos atrás era assim, pouquinha coisa que a gente achava. E até É. acho bem legal, porque você tem um Instagram e aí quem tem, né, já dá uma identificada. É bem É, na legal. ver... na verdade, eu fiz Instagram por causa disso, porque eu surtei tanto e procurei tanto informações que eu não achei. Eu falei, tu quer saber? Vou montar. Isso, ótimo, Né? Ah, pronto, a ótimo. gente resolve. Isso mesmo. Vamos então, Mariane? Vamos. Vamos lá. Alimentos mais ácidos podem prejudicar a rosácea? Pode sim. A gente até falou na outra live das frutas cítricas. Então, assim, algumas pessoas, pela própria acidez da fruta, elas encaram como um gatilho. Na verdade, é um gatilho para dar, por exemplo, tem pessoas que vão ficar com pústulas ou com vermelhidão. Então, vai laranja, limão, que são frutas mais ácidas, alimentos mais ácidos. O tomate, por exemplo,
é um alimento que pode causar, sim, né, a crise da rosácea, ou dar algum gatilho aí. Pode. É, Pode eu sim. não posso comer tomate de jeito nenhum. Tomate para mim é algo que também não dá. As Não dá. outras frutas, ok, mas o tomate para mim não rola. E o tomate é muito porque além né, da própria acidez, ele tem outra substância que serve como gatilho, que é a mesma substância que está na canela. Por isso muita gente não vai com a canela, por conta da mesma substânciazinha. É, eu. Você viu o shot que eu coloquei lá Vi, hoje no Reel? gostei. Muito bom. Isso Então, aí. muita gente coloca canela, muita gente coloca gengibre. Eu não coloquei ali justamente por isso, porque são alimentos que dão muita reação para muitos rosadinhos. Então, eu limitei naqueles que dão menos, né? Sim, Reação, né? sim. Tá. A canela às vezes dá muito. E gengibre para algumas pessoas também acaba não caindo tão legal. É Mas o shot é bem verdade. legal, É. Comecei a tomar segunda-feira. Vamos né? ver. O glúten provoca vermelhidão e pústula? Então, o caso do glúten é muito individual, gente. O que que acontece? Algumas pessoas têm sensibilidade ao glúten. Não significa que essa pessoa é celíaca, por exemplo. É que você tem uma sensibilidade, por exemplo, muitas vezes é genético isso. Então, o que que acontece? Quando eu vou consumir o glúten, algumas pessoas têm alergia, né, vão ter, não a própria rosácea em si, mas podem ter uma coceira, podem desencadear uma vermelhidão e, né, algumas coisas mostram que o glúten, para quem tem rosácea e quem já tem essa sensibilidade lá no intestino, pode ser que sirva como um gatilho, né? Então, não significa que, assim, glúten para todo mundo vai fazer mal. Não. Significa que eu já tenho uma sensibilidade a ele geneticamente. Aí, quando eu vou consumir esse glúten, né, nos pães, enfim, aí eu tenho um desencadeamento aí da crise e tudo mais. Tá, mas não é todo mundo que tem. Por isso que a gente falou até na live passada, né, da relação intestino e né, a alimentação e pele. Porque muita coisa que vai acontecer na nossa pele é por conta lá do nosso intestino, alguma coisa que às vezes não tá indo bem. Foi. Eu, assim, quando eu tô em crise, eu tiro o glúten. Na Isso, hora. Eu tiro porque eu me sinto melhor, sim, né? isso. Algumas A pessoas gente vão fica ter isso mais mesmo. leve. É, Então, eu não sei se está associado a isso, ou se é o próprio glúten. Eu sei que, assim, eu entro, tiro. Eu não consigo a lactose, mas o glúten eu consigo bastante, né? sim. E aí facilita a minha saída das crises. Uhum, isso. Algumas pessoas têm melhora mesmo, quando retira o glúten, fica um tempo sem consumir, isso. Mas eu não sou celíaca, eu já fiz É. o Isso é exame e não importante a sou. gente falar, porque às vezes a pessoa, eu tenho, né, fico com alguma sensibilidade, eu sou celíaco. Não, gente. É só, por exemplo, celíaco já é um caso bem mais grave, né? Então, tem exame específico para isso, não significa que a pessoa é celíaca, tá? Quando, né, o glúten desencadeia alguma coisa na pele. Uhum. Olha só, vou te perguntar essa pergunta da G. Rúcula, espinafre, já ouvi falar também que são gatilhos para quem tem rosácea, é verdade? Rúcula e espinafre até que não. Na verdade, eles dois eles entram como alimentos protetores para gente, no caso da rosácea. Então, por eles terem aí antioxidantes e são antioxidantes importantes para a pele, eles entram como protetores, não como um gatilho de crise, tá? Então, rúcula e Uhum. espinafre é mais tranquilo. Tá. E cuscuz faz mal? A Cássia perguntando Não, aqui, o cuscuz ele faz mal pra gente? Eu não, quero. pode falar, hein? Não, pode comer, gente, pode comer cuscuz que não faz mal. O que que acontece? Tem até um estudo bem legal que da China que viu que, por exemplo, milho é um alimento, milho e arroz são alimentos que até parece que tem um efeito protetor para a gente. Então, o milho, enfim, aí o cuscuz entra também, né, como um derivado e tudo mais. Então, pode consumir. Cuscuz não faz mal. O que que acontece é que às vezes as pessoas consomem o cuscuz com outros alimentos. E aí, esses outros alimentos, dependendo de quais são, pode ser que seja gatilho. Mas o cuscuz em si, não, é tranquilo. Pode Show. consumir, gente.
Ai, gente, eu adoro, tá? É, eu também. Tanto doce quanto salgado. Amo. Sim, eu também. Couve, mel, são gatilhos? Podem ser gatilhos? Couve não. Agora, o mel pode ser que ele seja, na verdade, assim. Há uma tendência, por exemplo, de mel, açúcares e tudo mais, eles induzirem a produção de insulina e IGF, que são substâncias que vão aumentar a produção de sebo na pele. Aí o que que acontece? Muita gente vai ter aí um risco para desenvolver espinhas. E aí é bom ter um cuidado, porque pode ser que desenvolva um risco para pústulas, né? Quem tem a rosácea com pústulas. Mas isso aí, gente, é o excesso, tá? Não é assim, ah, comi o mel, né? Comi o mel aqui agora, uma colherzinha, e já vai ter uma pústula. Não, é o excesso do açúcar, do mel e tudo mais. Certo. E É, couve não. Couve não é falando gatilho. em açúcar, Sim. e o açúcar? A gente nem bateu isso nas nossas perguntas, mas agora me deu essa curiosidade, porque eu tô sem açúcar, por incrível que pareça, É? desde segunda-feira. Eu nunca E imaginei aí? ficar sem açúcar na minha vida. É bem, né? É bem diferente essa experiência, né? Sem açúcar. O Muita diferença. açúcar é aquela coisa do você controlar a quantidade, né? Então, assim, tem gente que consome muito açúcar, por exemplo, toma café, aí açúcar, aí chá, aí põe açúcar, aí vai no suco, vai açúcar. Aí você já consome açúcar dos produtos, vai bolachas ou outras substâncias. Então, é muito açúcar no dia. E isso pode ser que piore. Mas, eu consumo pouco, tudo bem, tá tranquilo. Não é um grande gatilho o chá. O chá não, o O açúcar que chá açúcar. ali. Mas é bom tirar também, né? Quando a gente É está em bom dar uma crise, o ideal. diminuída, sim. Porque, assim, consumo de açúcar elevado, a gente já sabe que é risco para diabetes, é risco para, né, ganho de peso, enfim, é muita coisa. Então, é bom dar uma retirada, uma controlada nesse açúcar. Tá. Mari, é rapidinho, eu vou mandar só um beijo para a doutora Mariana, desculpa, Bastos, que está aqui na live. Um Sim, beijo, querida. Eu adoro essa doutora, gente. Ela é um amor. Eu quero claro. agradecer até a presença dela aqui. Então vamos continuar. O café, perguntas de muitos rosadinhos. É um gatilho? O café pode ser um gatilho para muitos. Por conta de ser uma bebida que muita gente toma quente, e muitas vezes bem quente, e aí a gente sabe que bebidas quentes, né, associada a grande gatilho para rosácea. E a cafeína, o que que acontece, né? Se a pessoa consome bastante cafeína e essa cafeína tem uma grande sensibilidade, você tem uma sensibilidade à cafeína, vai levando uma privação de sono, né? Então, muita gente que não pode com café porque já fica com uma insônia e tudo mais. Essa privação de sono, sim, pode gerar aí alguma vasodilatação na pele, porque ativa alguns nervos. E aí, esses nervos em si. Agora, o café, muitos estudos já estudaram ele e viram que não tem tanta relação. O que vai ter bastante relação, e que até o pessoal perguntou, é o chá. O chá tem mais efeito, tem mais relação com a rosácea do que o próprio café, né? E a gente até falou na última live, especialmente quando é chá verde, chá preto, chá mate, que tem bastante cafeína. Às vezes esses chás têm uma concentração de cafeína até maior que o próprio café. E aí isso é bem, pode, né, gerar aí uma crise. Eu tomo muito chá verde. Eu É, todo dia, eu tenho um vício de chá. Eu gosto muito de chá, mas eu tomo ele natural, não tomo ele quente, isso, não. é. Entendeu? O chá é bem essa coisa de tomar ele mais temperatura ambiente, né? Do que a temperatura Sim. quente e tudo mais. E eu tomo muito, eu não tenho reação, mas assim, vários rosadios me chamaram no direct, quando eu posto lá tomando o meu chá, e vários têm reação ao chá verde. Então, o chá verde é importante prestar bastante atenção, né? Isso, é importante prestar atenção nisso, né? Do que gera a nossa crise, a nossa usácia e tudo mais, alimentos e outras questões, né? Às vezes não só alimentos, às vezes a gente está testando um produto e às vezes vai, ou às vezes a gente passou um estresse no dia, enfim, é bom observar tudo, né, que acontece. Mas chá de camomila. Chá de camomila é tranquilo, né?
Claro que assim, eu tenho que consumir uma temperatura mais ambiente, né? Não consumir ele quente, mas o chá de camomila ele tem uma função calmante, relaxante, né? Tanto o chá de camomila, erva cidreira também é bem tranquila, a melissa também é bem tranquilo para consumir. Agora é bom ter um cuidado maior só com os chás aí da verde, preto e mate, que tem um maior teor aí de cafeína. Tá, mas galera, isso é individual. Os gatilhos eles são individuais, tá? Então, às vezes o chá verde é bom para um, também não é para outro, e assim vocês têm que observar, ok? Isso mesmo, perfeito. Bom, é Né? sempre a gente até falou, né, Wanda, fazer um diáriozinho mesmo do que eu como, do que eu faço, se eu me estressei, se eu não me estressei, se eu estava ansiosa, se eu não estava ansiosa. Porque que acontece? Cada um tem o seu gatilho, né? Por exemplo, chá verde, para mim também não é nenhum gatilho. Café, para mim também não é nenhum gatilho. É. E às vezes vai o tomate, que não é um gatilho para muita gente, e é para mim, né? E Então, cada um tem isso. o seu. É. Estão perguntando aqui se chá mate gelado pode. Pode. Se não der reação em você, pode. Você tem que reparar, tá? Isso aí. Isso é importante. Agora vamos Isso. lá. É possível reduzir a vermelhidão só com a alimentação? Não. Na verdade, o que acontece? Se foi uma reação apenas pelo alimento, até que ele vai reduzir. Porque você vai parar de consumir, você não vai ter, né, mais aquele estímulo para a vermelhidão. O que acontece? Muita gente às vezes pergunta: Nutris, né? Alimentação vai tratar a rosácea e tudo mais? Ela entra como auxiliar, né? Então a gente tem toda a parte dos cremes que a gente utiliza, às vezes o medicamento que a gente ingere, e a alimentação vem auxiliando também. Mas não há nada, por exemplo, assim, eu vou consumir, vamos supor, própolis, e aí vou tratar né, vou curar a rosácea ou a vermelhidão vai sair. Infelizmente a gente não tem isso, né? O que a gente sempre fala é consumir mais verduras, frutas, legumes que não te causem, né? Escolher os certinhos que não vão te causar nenhum gatilho. Que aí você cuida lá do seu intestino e aí tem uma relação muito interessante com a melhora da pele. Na verdade, é tudo um conjunto, né? É a Isso, alimentação, é o emocional, é os produtos que os dermatos passam, é isso tudo um aí. conjunto para a gente poder conseguir controlar ou sair de uma Isso, crise, isso aí, né? isso aí. Tá. Pimentão. Galera que tá perguntando do pimentão. Pimentão, gente, pode sim ser um gatilho. Né, os pimentões aí, independente da cor, porque eles também têm uma substância aí que pode gerar uma. É igual pimenta. Na verdade, o pimentão vem da família da pimenta. Então, a pimenta, sim, é um grande alimento aí, né, fortemente associado com as crises de rosácea. E o pimentão entra também como um grande gatilho, tá? Então, tem muita gente que vai consumir e aí tem a crise. Pode ser sim. Certo. Agora vamos lá. Os termogênicos podem fazer mal à rosácea? Alguns sim, Van. Então, por exemplo, café, se ele tiver, né? Se você tiver essa sensibilidade à cafeína, pode ser que sim, o café gere, né? O café é termogênico, a cafeína é termogênica. O gengibre, que é um termogênico para algumas pessoas, a gente até falou também na última live. Para algumas pessoas, ele atua como um alimento protetor, ou seja, ele vai melhorar. Para outras pessoas, ele consegue ativar uma via que vai piorar a crise. Então, gengibre eu tenho dois lados. Então, eu posso ir para um lado bom ou posso ir para um outro lado. Canela que também é conhecida como um grande termogênico. Sim, ela pode também, ela é um dos grandes gatilhos aí para rosácea. E aí, por conta da mesma substância que tem lá no tomate. Então, o termogênico vai depender do termogênico em si, tá? Certo. Tá. E o que é bom para evitar comer para controlar? Que é bom evitar comer? É, para Então aqui, controlar. isso. Solta a lista. Embutidos, gente. Salsicha, salame, Mortadela. presunto, mortadela. Tudo isso aí é bom dar uma evitada, tá? Os embutidos.
Porque o que acontece, gente? Embutido, eles fazem uma grande misturada lá de carnes e você tem também vários aditivos, conservantes. E esses conservantes parecem que são, né, são substâncias totalmente feitas pela indústria. E aí, quanto mais a gente vai consumindo isso, a gente pode ter piora aí na nossa pele. Então, embutidos é algo bom para controlar, até para rosácea, para pessoas que têm acne, por exemplo, é bom dar uma reduzida, porque também estimula aí oleosidade, não é legal. É, Outro alimento que é bom dar, né, ter um cuidado. Outros alimentos, na verdade, que é bom controlar é a quantidade de gordura que vocês consomem no dia, por exemplo. Vamos supor, tem muita gente que ama aquela carne gorda, com aquela gordura bem amarelinha e tudo mais, consumir aquilo, tudo mais. É bom evitar, porque essa carne aí, ela tem muita gordura saturada. Gordura saturada é relacionada a piora da rosácea. Então, tem muitos estudos mostrando que quanto mais gordura nessa pessoa consumir, gorduras saturadas, ela tem mais crises de rosácea, por exemplo, durante um tempo. Por isso que é uhum, interessante a gente fazer as trocas. Então, por exemplo, a gordura da carne, a pele do frango também tem bastante gordura saturada, é bom dar uma retirada. A gordura também da carne de porco, e carne de porco para algumas pessoas já acaba sendo um grande gatilho. Então é bom dar uma controlada nas quantidades de gordura que você come. E aí entra aquelas gorduras dos fast foods, né? Frituras, hambúrgueres, pizza, aqueles queijos bem amarelos, é bom dar uma controlada. Toda essa parte aí. certo. Manteiga faz mal? Manteiga não. Manteiga, é claro que pouquinha quantidade, mas ela não entra como um gatilho, não. Certo, tá. E tomar leite integral? Toma leite. Isso que a gente até Vamos falar falou, da né? lactose. Isso. A lactose, gente, para algumas pessoas, ela pode entrar como um gatilho. Na verdade, não acaba nem sendo a lactose em si, mas pode ser que a própria proteína do leite possa ser um gatilho. O que acontece? Preciso retirar a lactose, tirar o leite e tudo mais? Se você ver que quando você toma o leite, você aparece alguma pústula ou aparece algum vermelhidão, é bom dar uma controlada nesse leite. Precisa tirar o leite totalmente? Não. Aí o que acontece? Dá para fazer um teste. Ah, eu amo leite, então eu vou consumir o leite sem a lactose. Então você tira a lactose e verifica o que acontece. Se você vê que mesmo assim continua, aí significa que é a proteína do leite, não é a lactose, porque a lactose você já retirou. E aí, assim, a lactose, ela também não tá só no leite, né? Então, eu vou ter lactose no iogurte, eu vou ter lactose nos queijos, especialmente queijo branco, tem maior teor de lactose. Então, é bom dar uma controlada. Mas isso, gente, não é para todo mundo, tá? E o que acontece? Ah, eu acho que eu tenho, né? É bom que eu acho que a lactose me faz mal. Cuidado ao retirar totalmente a lactose e, por exemplo, com o tempo, o que acontece? No nosso intestino, a gente faz a digestão dessa lactose. A lactose nada mais é do que o açúcar do leite. E esse açúcar do leite são duas moléculas. Então, quando a gente ingere e tudo mais, lá no nosso intestino vai fazer a quebra. Uma enzima faz a quebra, que é a lactase. Se eu parar de consumir, né, leite, tudo, né, que tem lactose com o tempo, o meu corpo vai entender que assim, pô, não precisa mais então. Então eu não vou produzir mais a enzima. Aí quando essa pessoa voltar a consumir, ela vai ter efeitos de intolerância à lactose. Ela vai ter uma diarreia, ela vai ter gases e tudo mais. Então é bom ter cuidado às vezes ao retirar por conta própria a lactose geral, Uhum, tá? tá. Então, sempre é bom consultar um médico, um nutricionista, galera, sempre um profissional. Não E fazem nada por por fazer por conta conta, própria. isso. Pelo amor de Deus. Se não pode, vocês querem resolver e piora, Isso aí, né? Né? é. E o própolis? O própolis, ele é bom ou O ruim? própolis é E bom. como consumir? É. O própolis é bom, porque ele é antioxidante e assim, tem muito estudo falando dele de melhora de imunidade. Isso ele, por exemplo, né, ainda não tem um grande estudo falando com relação a rosácea ou falando com relação à pele. Mas
entende que assim, se ele auxilia bastante na imunidade, provavelmente ele melhora a barreira da nossa pele, que também atua, né, como um fator de imunológico. Então é interessante, o própolis ajuda também nessa coisa de você prevenir, né, combater os radicais livres, que são muito relacionados a essa parte de inflamação, envelhecimento precoce e tudo mais. O que acontece? No própolis, há dois tipos de própolis. Gente, eu tenho o própolis aquoso, que ele é lá em água, e eu tenho o própolis alcoólico. O que acontece? O própolis aquoso, a gente pode consumir, não tem nenhuma contraindicação. Porém, a concentração, né, do própolis em si é um pouco menor do que no própolis alcoólico. Porém, por exemplo, gestantes, pessoas que estão amamentando, pessoas que têm problema no fígado e tudo mais, não podem consumir o própolis alcoólico. E nem crianças podem consumir o própolis alcoólico. Só o aquoso. Aí como que a gente consome? Geralmente vai ser de 10 a 20 gotinhas, que aí é interessante consumir de manhã, em jejum, ou à noite, antes de dormir. À noite é legal porque ele ajuda a dar um relaxamento para quem às vezes tem um problema para dormir e tudo mais. Então você pode colocar com 10 a 20 gotinhas na água, pode ser no limão, que muitas vezes as pessoas gostam, né? No shotzinho de limão, pode ser num suco, tranquilo, não tem problema. Show. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente terminou a live passada, apesar de ter falado bastante dele, mas assim, Sim. muita gente me perguntou sobre o chocolate. Chocolate 100%, 70%, 10%, 0%. Conta pra gente tudo sobre chocolate. Sim, chocolate a gente falou mesmo na última live. Assim, gente, chocolate pode ser um gatilho, sim, infelizmente, para muitas pessoas. Por quê? Especialmente assim, quanto mais, por exemplo, o branco tem bastante gordura. E além dele ter bastante gordura, ele tem bastante açúcar. E aí o que acontece? É gordura, açúcar e leite. Então entra como algo, por exemplo, às vezes você não tem a sua rosácea, ela não é estimulada pelo leite, mas é estimulada pela quantidade de gordura, ou é estimulada às vezes pelo açúcar. Então ele pode entrar assim como um gatilho. O chocolate ao leite vai depender, então assim, tem pessoas que vão ter reação, tem pessoas que não têm reação. Os mais seguros para consumir é o chocolate com maior teor de cacau. Porque o maior teor de cacau, você tem lá substâncias anti-inflamatórias nesse cacau, você tem substâncias mais antioxidantes, você tem menos leite, você tem menos açúcar nesses chocolates. Então, acaba sendo mais interessante aí consumir os que têm mais teor de cacau do que aqueles que têm menos. Que aí entra principalmente o branco e chocolate ao leite, para algumas pessoas também. Uhum. Refrigerante. Refrigerantes. Alguns, por conta do açúcar, pode ser que se você consumir em excesso, te gere aí algum cuidado com a rosácea. Só que assim, né? Alguns também por conta do corante. Às vezes, quando a gente consome bastante industrializado, tem alguns corantes que ainda são permitidos aqui no Brasil que podem fazer mal para a nossa pele. E aí é bom ter um cuidado com, por exemplo, refrigerante de uva, que tem um corante forte, refrigerante de laranja, enfim. Então é bom observar, né? Se você consumir sempre. E claro, gente, refrigerantes é bom sempre consumir em pouca quantidade pelo teor de açúcares que tem, né? Especialmente as versões aí normais. Certo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Existe Sim. alguma dieta, tipo alcalina, cetogênica, alguma dieta que ajuda a gente a controlar a rosácea ou ajuda a gente a sair da crise? Pode ser. É a dieta anti-inflamatória. Que nada mais é do que assim, eu vou colocar, né? A gente vai colocar no plano alimentos que são anti-inflamatórios. Então, por exemplo, tem o açafrão, né, do shot, é um alimento anti-inflamatório, então a gente poderia fazer o uso dele, né? Colocar quanto mais anti-inflamatórios, melhor, e reduzir a quantidade de alimentos inflamatórios, que entra bastante a parte das gorduras, gordura da carne, a gordura do leite, enfim. E aí a gente vai substituir pelas gorduras boas, né? Então, por exemplo,
vai colocar mais abacate, vai pôr azeite de oliva, que é uma gordura boa, vai colocar, por exemplo, os peixes, né, gordos, que tem bastante gordura boa, a chia, linhaça, enfim. É uma dieta anti-inflamatória, para você tentar controlar a inflamação, né, que nada mais é que uma condição inflamatória da pele, né? É interessante aí também a gente colocar as frutas, as verduras, os legumes, porque querendo ou não, ela é uma dieta inflamatória, mas ela também vai ajudar lá o nosso intestino. E aí, dentro dessa dieta inflamatória, a gente fazer o uso dos probióticos lá, que são as nossas grandes bactérias do bem, que é importante que o nosso intestino esteja, né, com essas bactériazinhas ali do bem para proteger a nossa pele. Tá, então você falou do probiótico. Vamos falar um pouquinho deles? Explica pra gente. Probióticos, prebióticos, explica. Isso. Então lá, gente, probiótico. São alimentos que contêm as bactérias vivas, né? Todo mundo já viu aquela propaganda do Yakult, lactobacilos vivos. Então, isso é o probiótico, ou seja, é um alimento que ele tem que ter a bactéria, ela tem que estar viva até ela conseguir passar, e ela tem que suportar a acidez do nosso estômago. Além, por exemplo, de Yakult, leite fermentado e tudo mais, a gente tem o kefir como um grande auxílio, né? Ajuda a gente a consumir probióticos. A gente tem o kombucha, que é como se fosse um refrigerante, não sei se alguém já tomou e tudo mais, que é como se fosse um refrigerante, que é produzido aí pelas bactérias e tudo mais. A gente tem também, né, o chucrute, que é fermentado e acaba sendo uma opção. A gente tem os picles, que são fermentados e acaba sendo uma opção. Geralmente, o que for fermentado acaba tendo a bactériazinha, o probiótico. Esses probióticos, gente, eles vão lá, a gente vai consumir, eles vão, né, a nossa flora intestinal, né, o nosso intestino é repleto deles. É importante que ele seja repleto deles, porque quando ele não é, fica muito mais fácil para qualquer micro-organismo que seja do mal, né, que seja patógeno, maléfico, se instalar lá e aí ele começar a crescer, né? E mostra que, por exemplo, muitas pessoas que têm rosácea, às vezes o intestino está repleto de bactérias que não são boas, tem crescimento bacteriano ruim. E aí, né, teve até um estudo que mostrou que a pessoa começou a tratar com antibiótico, a rosácea, enfim, foi tratada. É interessante ver essa relação de intestino com rosácea. Né? Então, quanto mais a gente consumir probiótico, a gente vai ter mais bactérias boas lá no intestino, vai prevenir as bactérias ruins se instalarem lá. Porém, gente, para que elas consigam, né? Para que a gente tenha boas bactérias sempre, é importante que a gente faça consumo regular. Né? O que às vezes eu vejo? A pessoa consome probiótico hoje e daqui a 15 dias? Não, a gente tem que consumir regularmente. E além da gente consumir regularmente, a gente tem que consumir os pré-bióticos. O pré-biótico, ele é a comidinha da bactéria, né? Então, o pré-biótico é uma fibra, são tipos de fibras que a bactéria se alimenta. Ela se alimentando disso, ela consegue crescer, proliferar, né? Enfim, ter bastante delas lá. Então, por exemplo, né, de prebióticos, a gente vai ter a banana, a gente tem a chicória, a gente tem cebola, a gente tem alho, que são, né, que vai ajudar essas bactérias a crescerem lá melhor. Certo. Assim, você falou intestino rosácea. Eu vou deixar claro aqui para as pessoas, eu também já falei isso na outra live. Eu tenho problema de intestino preso. Muito, né? Sim. E assim, por eu esqueço que eu tenho, né? Que ir ao banheiro. E quando eu vejo que eu tô muito entupida, a minha rosácea ataca. Sim, é muito relacionada. É muito relacionado. Eu vejo isso. Quando eu vejo assim, eu esquecia. Eu lembro quando a rosácea já começa a dar uma ardidinha, se tô aqui. Porque realmente eu tô vendo que tem muita ligação. Tem muita relação. Tem pessoas que, por exemplo, têm síndrome do intestino irritável. Ou seja, às vezes tô nervosa, vou fazer uma apresentação lá no meu trabalho, enfim, aí o intestino solta. Ou o intestino prende demais. Essa síndrome do intestino irritável, ela é muito associada com a rosácea. Tem bastante estudo mostrando com muita gente com rosácea que tem uma relação forte de doenças inflamatórias do intestino,
né? A pessoa que tem bastante prisão de ventre, muita relação mesmo com essa crise, enfim, da rosácea. Tá, uma Rosadinha perguntou aqui se pode tomar os probióticos em comprimidos. Pode, pode. O único cuidado, né, dos comprimidos é você ter a orientação. Porque, assim, quando a gente compra o suplemento do probiótico, é interessante que quanto mais probiótico eu tenha no suplemento, né, na cápsula ou às vezes no pó, melhor. Porque quanto mais, significa que tem mais ali cepas, que são várias famíliazinhas de bactérias boas para crescer ali. Mas pode ser uma opção. Tá, fora isso, o kefir, eu usei o kefir muito tempo. Tem o kefir de água e o kefir de leite, né? Isso mesmo. Tem o kefir de Os água e de dois fazem. leite. O de água também faz o mesmo efeito que o de leite? Sim, os dois. Interessante. O de É, água, para quem não tenha, né, o leite não seja o gatilho, acaba sendo melhor. Mas os dois têm a mesma função. É bem legal consumir. É, ou kefir, ou o iogurte mesmo, ou o Yakult. Tem muita opção agora para gente de iogurtes com probiótico. E aí, gente, tem até o simbiótico, que talvez, por exemplo, vocês já tenham ouvido falar no Activia. O Activia, ele lança os iogurte, que tem a bactéria, e tem também, por exemplo, a aveia, que seria a fibra. Ou seja, é uma junção do pro com pré. E aí você tem lá o seu iogurte, que aí eles vão chamar de simbiótico, que é quando eu tenho a bactéria e a fibra que ela consome. Tá? E também é uma boa opção pra gente. certo. Vamos falar dos suplementos. Para Vamos. quem malha, gatilho, é bom. Fala pra gente Sim, sobre eles, em os geral. suplementos, gente, acabam sendo tranquilos. O único que às vezes pode gerar algum tipo de gatilho é o whey, porque o whey, a gente utiliza o soro do leite para fazer o whey protein. Então, se às vezes você tem algum gatilho com o leite, pode ser que o whey te cause algum gatilho também, alguma crise, enfim. Mas os outros suplementos são tranquilos, não há nada que mostre alguma, né, alguma alteração com o uso deles. Certo. Hoje eu tava conversando com uma rosadinha, eu fiz esse shot lá, o Reels do shot, e uma rosadinha me chamou e falou. Aliás, na verdade, ela não me chamou, ela colocou lá no comentário sobre o chá de aipo. Chá de E aipo. ela tomou e deu uma melhorada muito boa na pele dela. Tanto é que ela faz uso. Ela diz que é muito ruim. Eu falei para ela que eu vou até fazer, que eu estava pesquisando sobre o aipo para fazer um post, né? Sim. E aí você podia também me dizer como é que se ele realmente ajuda. O aipo, ele entra como alimento anti-inflamatório. Então, ele é bom, né? Então, por isso Uhum. que quando eu vou consumir o chá, enfim, às vezes tem pessoas que fazem o suco, pode ser sim legal, porque ele é um alimento anti-inflamatório, assim como o açafrão. Então, às vezes você fazendo uso regular, você vê uma melhora boa da rosácea, sim. Pode ser uma opção. Ela falou de chá, assim, eu acredito que E também não temperatura ambiente, acho que é não melhor, faria mal, né? gente, sempre melhor temperatura ambiente para a gente, por conta, né? Que se não vai aquecer muito, é melhor temperatura ambiente. Certo. E vale a pena você ter uma alimentação mais voltada para o veganismo para controlar a rosácea? Pode ser que sim, gente, porque quando a gente consome muita. Porque o que acontece, né? Os alimentos de origem animal, e se a gente for pensar, carne vermelha, o frango, a carne de porco e tudo mais, são alimentos que têm mais gorduras ruins, que são essas gorduras saturadas. O que acontece? Se eu não consumir tanto durante, né, os meus dias, ok. Mas tem pessoas que consomem muito gordura saturada a partir da carne, leite integral sempre, as carnes bem gordas, gosta muito da pelezinha do frango, aí acaba sendo ruim, porque aí eu acabo gerando no meu corpo uma inflamação. Então, se eu for trocar, né, vamos substituir por mais verduras, mais legumes, mais frutas e tudo mais, acaba sendo interessante para a rosácea, porque são alimentos mais anti-inflamatórios que eu estou consumindo.
É importante que a gente lembre que, apesar de eu ter gorduras saturadas, enfim, os peixes acabam sendo uma opção para a gente dar um aumento de gorduras boas aí no nosso corpo, né? Então a gente tem o atum, que é interessante, não precisa ser o atum fresco. O mesmo atum em lata que a gente compra pode ser utilizado, a própria sardinha, a gente tem o salmão, o bacalhau, que são fontes de gorduras boas. É legal a gente fazer consumo, quem consome aí peixes. Ômega 3. A gente está falando de peixe, vamos falar do ômega 3. Da outra vez você Isso, falou um pouquinho isso. dele. Né, eu falei que assim, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem nenhum alimento que, putz, vai tratar a rosácea. Mas há É, uma grande promessa que o ômega 3 pode ajudar a gente a reduzir a inflamação e, consequentemente, reduzir a rosácea, controlar ela melhor, reduzir as crises e tudo mais. Porque o ômega 3 nada mais é que ele vai ajudar a controlar inflamação, né? Uma das grandes funções dele é melhora do nosso perfil de gorduras do nosso corpo, por isso que muitas vezes a gente escuta falar, o ômega 3 ajuda a prevenir o infarto, o ômega 3 é bom para o cérebro, enfim. Então, há uma grande promessa dos estudos mostrando do benefício do ômega 3 para a saúde da pele, para a nossa saúde, aí quem tem rosácea. E aí, até uma das meninas me perguntou, né, depois da live das melhores marcas e tudo mais. Gente, é muito importante quando a gente for ver o ômega 3, que, por exemplo, no rótulo, a gente veja lá, quantas cápsulas eu vou precisar consumir por dia para atingir aquela recomendação. Quanto menos cápsulas, melhor. Por que acontece? Às vezes a gente tem suplementos que você vai precisar ingerir 5 cápsulas de ômega 3 para atingir a recomendação de 900 miligramas de ômega 3. Então, assim, não é um suplemento muito legal. São suplementos legais aqueles que eu possa consumir 2 cápsulas, 3 no máximo, para atingir a recomendação aí de 900 miligramas de ômega 3 por dia. certo. Vitamina D. Vitamina D também, gente. É importante que a gente olhe com mais cuidado para ela. Né? Também, além do ômega 3, o mesmo estudo mostra da coisa da vitamina D. Na verdade, assim, a vitamina D, ela tá em muitos processos aí do nosso corpo e parece que quando eu tenho nível baixo de vitamina D, eu entro em mais risco de crise de rosácea. E aí, lembrando, gente, o que é às vezes um pouco contraditório, porque a vitamina D a gente tem a produção a partir do sol, o que acaba sendo um grande cuidado, a gente tem que ter um grande cuidado com ele. Mas a vitamina D a gente pode fazer a suplementação, mas é muito importante que a gente faça a suplementação baseada em exames, gente. Por quê? A vitamina D, por ela ter muitas funções, ela é considerada um pró-hormônio, quase como um hormônio. Ou seja, tem que ter muito cuidado na suplementação dessa vitamina, né, no controle dessa vitamina. Então, é interessante sempre fazer o exame, e aí, a partir do exame, ir no nutricionista, e dependendo, assim, se seu nível estiver muito baixo, só o médico mesmo, ele vai conseguir suplementar essa vitamina corretamente. Tá, eu vou te perguntar aqui sobre grãos em si, em geral. Feijão, lentilha, grão de bico, eles podem prejudicar a rosácea? Não, na verdade, não. O que acontece? Às vezes, se você tem, algum problema no intestino, uma síndrome do intestino irritável que a gente comentou, enfim, às vezes o feijão, a lentilha, o grão de bico não cai bem. Por quê? Esses grãos, eles têm uns carboidratos que às vezes são difíceis da gente fazer a digestão. Então, não é incomum de eu receber, por exemplo, às vezes no consultório, às vezes as pessoas falarem para mim, Mari, eu não consigo comer feijão porque feijão para mim a minha barriga incha muito, né? Eu fico cheia de gases, eu não consigo consumir esse feijão, essa lentilha, esse grão de bico e tudo mais. Quando isso acontece, significa que você tem sensibilidade ao carboidrato desses feijões, que é o que a gente chama de uma categoria aí dos alimentos que é FODMAPs, vem do inglês, enfim, que são alimentos aí que tem esse tipo de carboidrato. Então, às vezes, assim, tenho rosácea, eu tenho sensibilidade a isso, então meu intestino às vezes não tá tão bom,
porque eu fico sempre consumindo isso, então às vezes pode aparecer na pele algum problema, tá? Mas em geral, se eu não tiver nada no intestino, eles não vão fazer mal. Tá, fica tudo bem, né? Isso. É importante a gente lembrar de novo que o gatilho é individual, Isso né? Então, aí, assim, o isso, café ele é um gatilho? Depende. O feijão é um gatilho? Depende de isso. cada pessoa, Depende né? de cada pessoa, isso mesmo. Tá, e a gente, aproveitando aqui que a Valesca colocou, e era uma pergunta minha também, a gente pode fazer low carb? Poderia, poderia. O único cuidado que a gente tem que ter, mesmo na low carb, é será que eu não estou substituindo muito carboidrato por muita gordura saturada? Que às vezes é o que eu acabo vendo. Às vezes a pessoa, eu vou tirar arroz, vou tirar batata, vou tirar pão, só que aí eu vou consumir mais ovo, vou consumir mais carne no lugar. E aí, às vezes, para a rosácea não acaba não sendo tão interessante por esse efeito inflamatório. É igual, por exemplo, na a moda do óleo de coco, sabe? Eu faço com tudo com óleo de coco. O óleo de coco também é fonte de gordura saturada. Então, ele não é uma gordura assim tão saudável, igual todo mundo achava no início. Então, também é bom ter cuidado com óleo de coco, com as gorduras em geral. Tá, o azeite. Você tá Azeite é falando, legal. é, porque Azeite assim, é. eu tô fazendo a low carb desde segunda, né? Azeite é. E eu tô usando azeite. Isso. Azeite é interessante porque ele é fonte de gorduras boas. E ele tem antioxidantes, enfim, dentre os óleos em geral, o azeite acaba sendo mais saudável que a gente tem. Então, melhor o azeite do que o óleo de coco, É, isso mesmo. né? Certo. Eu não tô fazendo muita consumo de carne, essas coisas, não, porque eu também tava achando que tava muito entupida e eu acredito que seja da carne. Então, eu dei uma tirada também, né? Ah, sim. Legal. Vou falar uma coisa aqui para deixar bem claro para a galera, gente, que quer saber como é que a gente identifica os alimentos que atacam, que são gatilhos. O que Sim. você indica? Então, Como é que assim, faz? gente, eu indico sempre, por exemplo, às vezes eu tô com. Tenho rosácea, eu quero saber quais são os gatilhos. Fazer um diário do que você consome. Então, assim, acordei, vou tomar café, pão, eu vou escrever isso. Porque vai que vai no dia seguinte aparece alguma coisinha diferente no seu rosto, na sua pele e tudo mais. Então, a gente consegue observar, né, geralmente. Às vezes você desconfia do abacaxi, por exemplo, aí no outro dia você não vai consumindo. Você retira esse abacaxi, por exemplo, por uma semana, 2 semanas, observa como a sua pele reage. Não, eu desconfio do leite. Retira esse leite aí por umas 2 semanas e vê como ela reage. É importante que a gente anote, e aí o que você observar, você retirar por pelo menos umas 2 semanas e observar como que a sua pele reage. Eu tenho um post falando sobre isso, sobre o caderninho, né? Então, eu sempre Isso. indico não só da alimentação, como o clima, como o seu estado, como você está, né, emocionalmente. E eu acredito que isso também é muito bom Com colocar nesse certeza. caderninho, É né? bom, é. Já faz um caderninho aí para tudo. Para E é tudo, bom, né? gente, porque às vezes assim, eu vou escrever o que eu como. Aí às vezes a gente olha e fala, nossa, comi tão mal hoje, né? E você tenta Também tem melhorar no dia isso, né? seguinte. Isso aí. Também tem isso, ajuda em tudo, né? É, é tranquilo. Cervejinha. Cervejinha, Cervejinha. vinho. Cervejinha pode fazer mal, gente. O vinho acaba sendo um gatilho maior do que a cerveja, né? É até um pouco contraditório, porque o vinho tem bastante essa coisa de saúde, enfim, tudo mais. Mas o álcool em si é um grande gatilho para a gente que tem rosácea. Então é bom sempre evitar, controlar esse consumo aí. Certo. Mariane, vamos encerrar nossa live. Vamos! Eu quero muito te agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho. Eu já te falei que eu achei você mega doce. Eu entrei em desespero na quarta-feira passada, você viu, eu te pedi de novo para a gente gravar.
Então, quero muito te agradecer, tá? Dizer que o Rosácea Grupo está à sua disposição. Qualquer coisa você pode me chamar aqui, tá? E muito, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo espaço. Eu sempre gosto de falar de alimentação, gosto também dessa parte de rosácea, porque eu sei como que é, né? Às vezes a gente fica desesperado mesmo. Então, assim, é interessante falar disso com vocês. Agradeço também por quem estava aí assistindo. Agradeço bastante o espaço e qualquer coisa, né, que precisar também, estou lá, só me chamar. Fala pra gente qual é o seu Insta. Então lá, gente, meu Pra Insta é deixar aqui. nutri.mariane com 2 N's Rocha. Então, qualquer coisa, tem post lá de rosácea, tem alguns posts aí para quem cuida da pele, outros posts. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, é só me mandar lá. Tá vendo, gente? Vão lá, acaba a live, espera acabar a live, né? Vocês vão lá, segue ela, qualquer coisa, pode chamar ela também. Isso aí. Beijo. Beijo. Obrigada. Vou salvar a live, gente. Vamos torcer, pelo amor de Deus. Vamos Vou torcer. salvar a live e vou deixar no YouTube também, tá? Ah, legal. Beijo, Mariane. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Galera, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Espero ter ajudado, ter tirado bastante dúvidas, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a nossa próxima live.